Olá, meus amigos, tudo bem? Meus amigos e amigas, né? Tudo bem com vocês? É bom tê-los aqui para continuarmos falando sobre o nosso conteúdo, né? Desta feita, vamos falar sobre o argumento no livro didático de vocês, é o capítulo 5, tá? Do que trata o argumento, né? Do que é o argumento? Nos últimos capítulos, nós estamos falando assim, sobre coisas entendidas socialmente como coisas comuns, mas que, abordadas pela filosofia, elas ganham um novo horizonte. E talvez seja esse o grande atributo, o grande detalhe da filosofia, né? Quando nós estamos muito enclausurados ou muito fixados em um ponto só, né? Estamos ali só pensando em algo, só pensando em uma coisa, as coisas na nossa vida acontecem de uma maneira que nós não conseguimos perceber as ações ao nosso lado, nós acabamos que por analisar as coisas como elas se apresentam apenas. Nós não nos permitimos questionar um pouco mais sobre elas, nós não nos permitimos saber um pouco mais sobre aquela coisa e aí acabamos, assim, pelo bom uso da palavra, o bom uso, né? E pelo termo mais comum, engolindo tudo que nos vem da forma como nos vem, tá? Então, questionar as coisas ou analisar as ações de uma forma filosófica vai fazer com que você possa produzir em você um pouco mais de capacidade crítica, um pouco mais de capacidade analítica sobre as coisas, né? Analisar bem, você formular bem as suas respostas, você formular bem através do seu querer as suas ações, os seus gostos. Então, tudo isso é parte da filosofia. Para fazer filosofia é importante ter um pouco da mente aberta, tá? Para, eu não diria assimilar novos conceitos, mas para você aprender a vislumbrar, ver os conceitos e colocar para você, extrair para você apenas o que é interessante e o que é favorável para você, para a sua vida, tá bom? Então, o nosso capítulo de hoje, ele é sobre o argumento, tá? Ele está no capítulo 5 no livro de vocês, como já falei, e vamos trazer aqui algumas informações básicas sobre isso. Eu separei para vocês duas aulas sobre o argumento, que ele é um pouquinho complicado, tá? É um assunto que, em tese, nós deveríamos falar na sala de aula, mas vai chegar o momento. Capítulo 5, intitulado O Argumento, tá? Ele tem como principal fundador deste argumento o filósofo Aristóteles. Quando eu falo em argumento, eu estou falando em lógica, tá? Mas já já nós vamos entender a classificação dos termos, tá? O argumento, ele surgiu na lógica aristotélica através ou derivando ali de uma concepção matemática para tentar trazer a exatidão das coisas, para tentar trazer a, eu não diria a racionalização, né? Eu não diria a afirmação das coisas, mas para tentar trazer uma comprovação mesmo, racional do que acontecia no momento. Vamos lembrar que Aristóteles é um filósofo do período socrático, tá? Então, naquela época existiam algumas dúvidas com relação à origem do mundo, como seria o fim do mundo, algumas dúvidas inerentes à divindade, tá? E aí Aristóteles desenvolve um método entendido como um método racional, porque é um método lógico, né, indutivo e dedutivo, capaz de me trazer algumas definições racionais e através de princípios lógicos eu vou analisando ali as premissas e terei possivelmente uma conclusão. Mas é importante, de forma inicial, vocês saberem a importância entre raciocínio e argumento, tá? Eu falo de algo antes de definir raciocínio e argumento, que é o seguinte: a importância desse tema no nosso cotidiano, né? A lógica, eu até coloquei ali no slide, a lógica no cotidiano. Qual que é a importância desse tema para nós hoje? Então, hoje, a gente desenvolve, através, principalmente, eu falo a gente não da área da filosofia, tá? A área da filosofia, principalmente, que a gente aprende lógica aristotélica, a gente aprende as classificações do próprio argumento, mas principalmente esse método da lógica aristotélica é utilizado hoje por algumas polícias de investigação
como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, né, a Polícia de Investigação, principalmente a Polícia Civil, tá? E algumas outras entidades de segurança e investigação no mundo, como, por exemplo, o FBI, algumas outras polícias de investigação, utilizam o método da lógica aristotélica para tentar desvendar alguns crimes, tá? E aí, talvez essa seja uma das grandes contribuições aristotélicas através da lógica para a nossa atualidade, para o nosso cotidiano. Então, eu trago aqui inicialmente, antes de falarmos e vocês entenderem o porquê que a lógica é tão importante na nossa vida, eu quero que vocês diferenciem raciocínio e argumento. Tá? E isso é um passo fundamental para entendermos a lógica. E também depois eu trago um dos passos principais, é premissas e conclusão. Mas o que é um raciocínio? Né? Você ou um aluno chega para mim e me traz a seguinte afirmação, de que alguém chega para mim e fala assim, professor, Sócrates é mortal, tá? E aí eu falei, tudo bem. E aí eu curioso, tá? Talvez por ser da área da filosofia, né? Eu curioso pergunto a esse aluno por que Sócrates é mortal. E aí ele não consegue me responder. Não consegue me responder, lhe falta argumentação, tá? Ele vai dizer, professor, porque está vivo, né? Enfim, ele vai me trazer alguns argumentos, ou ele vai me trazer algumas coisas, algumas premissas que não vão me dar confiança. Mas aí surge um outro aluno e diz, professor, Sócrates, ele decide me comprovar ou provar para mim por que Sócrates é mortal. E aí ele traz para mim a seguinte afirmação. Professor, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, se vocês observarem bem, o primeiro colega me trouxe a mesma afirmação do segundo colega. A mesma afirmação. A diferença é que, até que se eu perguntasse para vocês, o que é mais fácil? A gente acreditar em alguém que fala Sócrates é mortal, ou a gente acreditar em alguém que fala que todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Acredito ser muito mais fácil nós acreditarmos em quem nos dá mais argumentos, tá? Mais opções de detalhamento para esta afirmação. Então, o segundo colega, eu penso que é mais confiável acreditar no segundo que no primeiro. Então, com base nisso, a lógica aristotélica ela traz para a gente a afirmação de que, olha, eu não vou trabalhar com raciocínios, eu vou trabalhar exclusivamente com argumentos. Então, a lógica aristotélica, coloquem isso em mente. Eu trouxe a classificação do raciocínio, eu trouxe a classificação do argumento, mas a lógica aristotélica trabalha exclusivamente com o argumento, tá? Vamos esquecer um pouco o raciocínio. Porque o que é o raciocínio? O raciocínio, para a gente, é aquela afirmação conceitual, é aquela afirmação sistemática, é aquela afirmação objetiva. Ela vai chegar para mim e vai falar, é isso. Tá? Mas o cara que argumenta, o indivíduo que argumenta, né, ele vai trazer mais alguns motivos daquela afirmação. Por que eu estou falando isso, né? Por que eu estou trazendo essa afirmação? Então, esses detalhes, eles fazem com que nós nos cativemos por aquela afirmação. Tá? Então, a lógica aristotélica vai trabalhar com argumento. Mas do que é composto esse argumento, né? Vocês viram que o primeiro que me trouxe o raciocínio, ele me trouxe só uma afirmação, só uma coisa. Mas o segundo, ele me traz mais algumas informações. E existe, segundo Aristóteles, uma classificação para essas informações. Tá? Então, as primeiras informações desse argumento, tá? Um argumento ele é composto por premissas e por conclusão. Todo argumento é composto por, no mínimo, duas premissas e uma conclusão. Na aula seguinte, na nossa próxima aula, eu vou explicar para vocês e trazer melhor o que são essas premissas e o que é a conclusão na prática. Tá? Mas, inicialmente, é bom que vocês entendam que o argumento é composto por premissas e conclusão. Professor, o que é uma premissa? Né? Premissas são verdades ditas, a gente chama de inferidas, tá? Ditas. E essas verdades, elas serão ou não
comprovadas pela conclusão. Quando o colega trouxe a afirmação, professor, todo homem é mortal, Sócrates é homem, a conclusão me diz que Sócrates é mortal. Essa conclusão, ela confirma para mim que as duas premissas anteriores são verdadeiras. Tá? E o que é a conclusão, professor? A conclusão é também uma verdade dita, é uma verdade inferida, e essa verdade será ou é ou não comprovada pelas premissas. Então, é um conjunto de completude. As premissas completam a conclusão, ou confirmam a conclusão, e a conclusão é confirmada pelas premissas. Tá? Um vai completar o outro para falar para mim, para você, se todo o argumento, o que é todo o argumento? As duas premissas e a conclusão são verdadeiros ou falsos. São verdadeiros ou tautológicos, que é o mesmo que falso, são verdadeiros ou se são falácias. Falácia é o mesmo que tautológico, é o mesmo que falso, tá? Tem o mesmo contexto. Então, hoje é importante que vocês entendam essa nossa compreensão aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui. Hoje nós entendemos o que é o argumento, nós entendemos a importância da lógica no nosso cotidiano, tá bom? Nós entendemos a diferença entre raciocínio e argumento. O raciocínio é algo mais objetivo, é algo mais direto, tá? O argumento é uma afirmação mais abalizada, mais cheia de detalhes, tá? E esse argumento, esses detalhes, eu chamo de premissas e conclusão. E essas premissas são verdades ditas que, em sua lógica, será ou não comprovada pela conclusão. E a conclusão é também uma verdade dita que, em sua lógica, comprovará ou não as premissas. Pessoal, o assunto é muito interessante, tá? Eu vou trazer para vocês na próxima aula a prática de um argumento, tá? A gente vai criar aqui um argumento, nós vamos juntos classificar esse argumento, porque há um detalhe, não é só falar que o argumento existe, há também algumas formas de classificação desse argumento para automaticamente informar se esse argumento é verdadeiro ou se esse argumento é um argumento falso, ok? Mas com calma, nós vamos fazendo e falando sobre todas essas questões. Eu espero ter colaborado com vocês, ter ajudado vocês, tá? E acredito que nas próximas aulas nós vamos falando um pouquinho mais sobre argumentos, sobre premissas, sobre conclusões, sobre alguns outros termos que porventura possam surgir aí nesse contexto do argumento da lógica aristotélica. Qualquer dúvida é só enviar uma mensagenzinha que eu respondo, tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.